Gênesis capítulo 34. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem, e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, dei as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dê-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso. Dá a nossa irmã ao homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês e habitaremos no meio de vocês, e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixe que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram dele os rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odiosos entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim,
e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: E por que direito ele tinha de tratar nossa irmã como se fosse prostituta? Gênesis capítulo 35. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então dera Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó tinha retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Ele deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder, descendente de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã, a morte de Isaque. Jacó viu a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Descendente de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote.
De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefor, Gaitã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizar. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Os chefes Temã, Omar, Zefor, Kenaz, Corá, Gaitã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizar. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná, e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus chefes. Descendente de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Edã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Us e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul de Helbote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibó. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibó, e em seu lugar reinou Adá. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabeel, filha de Matrete, filha de Mezaabe. São estes os nomes do chefe de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar,
Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos edomitas.